dos treinamentos, mas te dá essa leveza para poder trabalhar com mais tranquilidade. E a gente fica muito feliz que os resultados vêm acontecendo e a gente tem essa possibilidade de estar numa semana sossegada. É tudo questão de adaptação, né? A gente jogou ano passado com o Jô, que era um jogador que sabia fazer o pivô, mas ao mesmo tempo também sabia sair da área para jogar. Hoje nós temos o Júnior, que é um cara que sai mais, se movimenta mais, o próprio Casim, que é um pivô, né? Como o Fábio já deu essa característica dos dois. Então, assim, é mais a questão de adaptação, né? Independente do atleta que estiver ali como 9, a gente ali de trás, os meias, né, que tem inteligência, principalmente os meias, né, para entender a característica do atleta que está jogando, para que a gente consiga se adaptar, né, da melhor maneira, para que o atleta também consiga render. Falei, o Corinthians está se preparando com um elenco muito forte, né, independente de jogadores que atuem, né, a equipe vem demonstrando o mesmo padrão, a mesma qualidade, então vai ser uma dor de cabeça boa para o Fábio. Acho que todo treinador gosta de ter essa dor de cabeça, né, de poder escalar quem está melhor na condição ou no momento, né, e a gente espera dar essa dor de cabeça para ele e com resultados dentro de campo também, que é importante. Então tá aí o Fagner. O Emerson chega que estreia domingo contra o Novo Horizontino, meu menino? Precisa ver bem já a situação dele física. O departamento fisiológico do Corinthians e o departamento físico, ali os profissionais que cuidam dessa parte aí estão avaliando a possibilidade, mas eu acho que ainda é difícil. O Emerson, ele estava, por mais que ele estivesse ainda se condicionando e tudo mais, já é um jogador que tem uma certa idade e precisa ter um pouco mais de cuidado. Né? Agora, o Facinca, o que está pegando essa semana no Corinthians mesmo é a eleição, né? Nossa, a eleição senhora. que será sábado, né? Clima tenso. Você vai votar? Não, Ó, não voto não. Tem uma... Você que foi setorista do Corinthians por muitos anos. 3 anos, né? Não, 3 anos. Não pegou legal a frase dita ontem pelo Romeu Tuma Júnior. E muita gente lá no Corinthians tenta entrar com um requerimento para tentar também, devido a essa frase, impugnar a candidatura do Romeu. Ele me ligou e falou o seguinte, para falar o seguinte, eu não falei essa frase. Ele me disse. Inclusive ele fala, a minha entrevista está toda gravada. Então, ele fala, eu não falei... O que eu recebi foi o seguinte... Isso que ele me disse. Não, agora, eu não estou discordando do Romeu. A informação que eu tive, e não estou discordando do Romeu, a informação que eu tive é a seguinte, as pessoas lá dentro do Corinthians, conselheiros e tudo mais, viram a entrevista no Estadão, vale lembrar bem que foi para o jornalista Daniel Batista. Sim, nós falamos ontem que foi para o Estadão. Sim, exatamente. Então eles pegaram o trecho da entrevista e a partir disso tentaram levar, né, adiante no Conselho do Corinthians para tentar impugnar a candidatura dele. Por essa frase que não seria hábil, né, uma frase digna de, segundo eles, de um candidato à presidência do Corinthians. Né? Até agora não sei em qual resultado que isso vai dar, impugnação ou não, acredito que não chegará a esse nível, mas que tentando estão lá dentro do Corinthians, por causa dessa frase. Aí o Romeu, obviamente, tem que pegar a entrevista completa e gravada e trazer o trecho daquela pergunta que falava em relação ao futuro da negociação da dívida do estádio do Corinthians com o Odebrecht, né, para mostrar integralmente qual foi o contexto colocado. Porque se ele disse que não falou, beleza, a gente retira aqui. O acesso que todos nós aqui na mesa tivemos foi da entrevista e da frase dita, de que o Corinthians daria um calote, aí eu vou pôr entre aspas porque foi a frase dita no jornal, se a Caixa não aceitasse as condições de refinanciamento e da carência que o Corinthians tinha direito dos 5 anos. Eu te pedi para não usar mais isso aí, você usou já. Porque aí você tem que abrir aspas para a frase dita. Tudo bem, você não precisa fazer a mãozinha. Não vou fazer a mãozinha. Impugnaram bem. E os caras que não vão fazer aquelas apresentações nas empresas, o cara tá fazendo uma apresentação, aquele PowerPoint, aquele data show, aquela coisa maravilhosa, e falando do follow-up, do backup, aí o cara faz e assim, pô, para que bonzinho, então, se o cara fizer isso é mais legal. Isso é horroroso. A comunicação gestual, ela chama a atenção, ela te prende. Você pega um CEO de uma multinacional que tá lá fazendo uma palestra, você acha que o cara faz assim, ó? Não adianta nada. Falando sério. Você pega lá o CEO da Apple, o cara tá lá. Isso. Você acha que no meio de uma apresentação do novo negócio, ele vai fazer assim? Ele tem que gesticular. Lançamos um smartphone. Ele gesticula o gadget. Entendeu? Ele gesticula, porque se ele ficar só com a luzinha ali apontando... Não, eu ia falar, eles impugnaram aí a candidatura do Roque Cittadini, ele conseguiu eliminar e voltou candidato. Impugnaram a candidatura do Paulo Garcia, ele também retornou. Ou seja, essa afirmação aí do Romeu Tuma Júnior não vai adiantar nada. Ele vai concorrer. E todos vão concorrer isoladamente, cada um pela sua chapa, ninguém vai se
juntar? Olha, até o momento ninguém sinaliza com essa possibilidade. Ou seja, historicamente, se você pergunta para todo mundo como é que está nas pesquisas que cada um todo mundo está ganhando a sua pesquisa. Os 5 estão empatados em primeiro lugar. Todo mundo em primeiro. A pesquisa é feita em casa, né? E historicamente, o Corinthians tem dessas, né? De que até a sexta-feira, véspera da eleição, tem 8 chapas. Bom, no caso, sábado, todas as chapas caem e fica só a situação. Na eleição do Vasco, um dos candidatos, 4 da tarde, no meio da eleição, saiu e se juntou. Não, é normal. lamentável. É normal. A situação agradece. Quanto mais oposição, a situação agradece. A última eleição Mas do Corinthians... a culpa agora é o seguinte, os clubes, eles têm que ver o melhor que o clube para ter medo e mudar os estatutos, certo? O Corinthians mudou o estatuto da eleição. O Corinthians tem uma eleição totalmente democrática. É o sócio do clube que vai lá e vota, acabou. Sim. Não, perfeito, mas eu digo o seguinte, eletrônica, Benja, né? quanto maior Urna número- eletrônica. O que eu discuto é o seguinte, quanto maior eu número de- acho que a urna tinha que ser... Tudo bem, eu também concordo. Eu acho que pra mim o tudo, voto... acho que tinha que ser na caneta. Então, pra mim o voto tinha que ser nominal, inclusive, não é nem voto secreto. Por o conselheiro ou, no caso, o associado, assinar o voto dele e comprovar, ó, votei no cara, pra não ter qualquer tipo de fraude. Porque imagina, numa situação dessa do Vasco, como foi, né? Uma urna 7 com dúvidas, etc e tal. Vai puxar o voto, só tem um xizinho. O mais legal, pra mim, mais justo, se o cara está se comprometendo a votar... Na eleição do Vasco era a cor, você pegava a cor do papel enfim, da chapa. seja lá como for a eleição, no X, na cor, enfim, eu acho que você tem que ter a assinatura do associado. Ó, eu, como associado, tá aqui, ó, assinei e votei. Eu discordo. Mas o voto é secreto. Eu acho que quando você Seria tem uma... transparência. Não, eu acho que você... Não, isso não é transparência, não. Cada um tem direito de votar em quem quer e não precisa falar. Não, mas mas o voto tem que ser nominal quando você tem uma eleição dentro de um conselho do clube que vai definir uma coisa importante. E é bom o sócio do clube, o torcedor, saber, olha, o fulano votou para cá, o fulano votou para lá. Agora, uma eleição para presidente, o cara não tem que ser nominal de jeito nenhum. O cara vai lá, vota e acabou. Ele não é obrigado a dizer que ele vota. Eu não estou discordando do formato eleitoral do Corinthians. Pô, abriu para o sócio, é direto, não tem uma segunda eleição como no Vasco, que é um grande absurdo. Ok, eu estou dizendo o seguinte, quanto maior número de opositores, a situação se prevalece. Porque o raciocínio para mim é muito simples. Se você não quer a continuidade da situação, você vai buscar alguém na oposição. Se você tem várias opções na oposição, esses votos vão diluir. Mas é a democracia. Não, é a democracia, Agora, mas aí você não pensa no bem do clube. Mas acontece o seguinte, essa eleição do Corinthians em especial, eu nunca vi tantos opositores... Mas é o momento do clube, né? Eu nunca vi tantos opositores entre eles mesmos, opositores entre os próprios opositores. Oposição rachou em 5. Você entendeu? O Andrés, quanto menos ele fala, ele nem precisa falar. Os caras estão se matando. A oposição eles estão se matando a oposição, sozinhos. geralmente ela racha em 5, porque nos últimos anos o Omar Stabile, né, concorria como candidato. Fugiu o nome do outro candidato do Corinthians que também era muito frequente e no final eles acabam se unindo em uma só e acabam desistindo como foi a última. Na última eleição o Roberto ganhou como candidato sozinho, né? Até onde eu me lembro, o Roberto de última hora foi o único candidato do Corinthians da situação e foi aclamado, né? E como o novo presidente do clube. Ou seja, precisa ver até que ponto que essa oposição do Corinthians hoje tem convicção suficiente de mostrar argumentos de que pode assumir o clube. Porque das entrevistas que eu tenho lido e assistido, com todo respeito, é um blá 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 danado e nenhum tipo de solução. Nenhum tipo de projeto. Ah, vamos fazer, vamos tentar, vamos isso, vamos aquilo. Cadê o projeto? Cadê papel escrito? Cadê a convicção? Ah, vai lá no site ler. Vai lá no site ler uma vírgula. Você tem que ser articulador. Você tem que me convencer, ou convencer o torcedor, ou convencer o humano, todo mundo que está aqui, no seu projeto. Só chegar e falar não adianta nada. Sormani, você acredita que pode haver alguma surpresa na eleição do Corinthians desse sábado para presidente? Você acha que, por exemplo, a eleição do Vasco é uma surpresa e tal. Você acha que pode ganhar aí alguém da oposição? Então, alguém tem força para tirar o André? Mas o voto não é do sócio. É do sócio. Não é do conselheiro. Não acho. O sócio vai votar no André, está na cara. Está na cara. Está na cara. Porque o André significa o quê? A volta a um passado recente, cheio, repleto de glórias e grandes jogadores. Foi ele que trouxe o Ronaldo Fenômeno pro Corinthians. Foi ele que tirou o Corinthians da Série B, embora ele era o presidente quando o time caiu, mas ele sucedeu o do Alibe, quer dizer, não foi ele exatamente quem levou o Corinthians para B, mas ele assumiu em outubro, né? Exato. Naquela ocasião. Ele montou todo um projeto que tirou o Corinthians da B
voltou para A, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, ganhou, não na mão dele, mas foi tudo um projeto iniciado por ele. E o Queira grupo ou não. seguiu. E o grupo seguiu. E o grupo seguiu. Então eu acho muito pouco provável que o torcedor vá votar em qualquer outro candidato que não seja claro, os outros vão ter voto também, óbvio. Qual é o colégio só eleitoral? não esquece de uma coisa, hein? É uma coisa que eu gosto sempre de falar. Quem vota não é o torcedor. O sócio do clube. É o frequentador do clube. Quem vota é o sócio do clube. Concordo que nos últimos anos, no Corinthians, em especial com essa mudança do estatuto, entraram muitos sócios novos, torcedores, O sócio torcedor vota, não. que se organizaram, que tem hoje No Corinthians, grupos, tá certo? Isso mudou no Corinthians. Por exemplo. Agora, não é a torcida do Corinthians que vota. É o sócio Alguns do clube. clubes já Então, mudaram isso, Tem né? cara que fala o seguinte, pô, mas o fulano lá, a Botia, o Tamborel lá, tá uma porcaria, não voto Mas nele o que não. aconteceu é que você falou, quando houve essa mudança de estatuto, muitos torcedores do Corinthians se associaram ao clube se organizaram, né? para poder fazer parte da vida do clube deles, do conselho também, time né? de futebol e tudo mais. Mas a eleição no Corinthians é direta do sócio do clube. Não passa pelo conselho. Não passa isso? por conselho, não é um Não tem um colégio, segundo turno. não tem direto. um congresso, não é uma eleição indireta, entendeu? Qual é o colégio Então, eleitoral do Corinthians? Não sei quantos sócios. Normalmente votam quem? Hoje eu não tenho certeza o número Torno de exato, mas 4 eu mil. calculo que não deve passar de 4 mil, 5 mil. também Muito pouco. É pouco. O Santos pouco. teve isso. Eu acho. Eu posso estar enganado. Não, podem estar aptos Posso 10 estar mil, mas enganado. normalmente 4 mil. Não, mas não posso estar enganado. Votaram pouco, né? quase 5 mil pessoas. Posso estar Eu acho enganado. que você tá enganado. Posso estar enganado. Mas não é como era também antigamente, até porque o Corinthians e os clubes em São Paulo, em especial, não tem mais aquela loucura do número de associados. Pô, pra quem conhece São Paulo, o Juventus, por exemplo, tinha 120 mil. associados. Você chegava um domingo à tarde de verão lá na piscina do Corinthians, Sim. então era uma multidão. Hoje você vai, cara, não é mais aquilo que era, Por isso que né? eu acho que o cara da Bote, o cara do Tamborel, não sei o quê, perdeu força também, internamente. Isso se deve muito aos condomínios, né? Que começaram Sim, a exatamente. Condomínio, que vai- crise, Eles acabaram. condomínio, O que crise. vale analisar nessa história toda é lógico que o futebol é o grande carro-chefe, 80% de um clube como o Corinthians vai girar em torno do futebol, não tem jeito. Mas em relação a esses 20% restantes do clube, em relação aos últimos presidentes, o período em que o Andrés esteve no Corinthians, e eu posso falar com todas as letras porque eu moro do lado do Corinthians praticamente, então cheguei a frequentar até o clube em muitas ocasiões, o clube modernizou-se muito com o Andrés. Muito. O clube ficou muito bom. Os outros presidentes que sucederam o Andrés, o Mário Gobi e o Roberto, só deram sequência a um projeto de reestruturação no Corinthians. Né? O antigo terrão, que era tão tradicional, se tornou um complexo de quadras de grama sintética, a reforma das quadras de tênis. O Corinthians hoje tem aproximadamente 12 quadras de tênis, todas elas em ótima condição. As piscinas do Corinthians foram inteiramente modernizadas, o parque aquático. O Corinthians teve, inclusive, até edições de Troféu Josefim, com atletas da natação que hoje brigam pelas principais posições no ranking da CBDA. Enfim, o clube em si teve um grande acréscimo. Por isso que, em relação a esse passado, o Andrés, para mim, é o grande favorito a ganhar as eleições. Sem contar a reforma do ginásio de futsal do Corinthians, que hoje é lindíssimo e tem um time que é... Ele Parecia forte um marqueteiro da campanha do Andrés agora. Não, estamos recebendo aqui marqueteiro. o nosso Duda Mendonça. Não, aqui porque do- depois a galera vai pensar que você está defendendo o Andrés, não é nada disso. melhor É apenas como eu estou analisando friamente o que era o clube antes e como se tornou depois. Isso é o mérito dele. Quem Isso é o começou mérito a dele. construir o CT do Corinthians? O Andrés. O Andrés? É isso aí, velho. O Corinthians não tinha um CT. Ele contou Era que- o time, o Corinthians, os times grandes de São Paulo, eram o mais atrasados. Quer ouvir uma história interessante? Hoje não é mais. Quer ouvir uma história interessante? Talvez Rápido. seja o mais moderno. No Aqui com o Benja agora que eu fiz com o Andrés, ele contou que o que fez, o que acelerou, ele falou, talvez teria o CT, mas demoraria mais 4, 5 anos, tá certo? Diz ele falou aqui na entrevista para mim no Aqui com o Benja, falou o seguinte, que o que acelerou o processo foi Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo chegou para treinar no Itaquera, não tinha nada, inclusive o Ronaldo fazia gelo em um barril. Um barril mesmo. E o Ronaldo também contou aqui no Aqui com o Benja no passado, e acabava o treino com isso, ele não tomava banho lá, porque era cano, e eles trocavam em container. Não tinha condição. Ele ia embora assim e tomava banho na casa dele. Parecia cobra, Aí lembra? o Andrés, Parecia uns lances, aí uma disse matéria. o Andrés na entrevista falando o seguinte,
Pô, rapaz, nós contratamos o Ronaldo Fenômeno. É uma vergonha o Ronaldo Fenômeno não ter um lugar decente. Para tomar um banho. Para tomar um banho. E aí falou que aquilo acelerou e que o Andrés falou que o Ronaldo também teve uma influência enorme na construção do CT. Claro. Associação de marcas, né? As empresas querem estar onde o Ronaldo Acho que Fenômeno estava. o que é para criticar, a gente critica. Mano, meu menino, você que conversa muito com torcedores do Corinthians sempre, você vejo vocês batendo papo com o torcedor do Corinthians. Você acha quem é o melhor candidato a ganhar a eleição sábado para presidente? Eu votaria, se eu tivesse direito a voto, Benja, de todos os candidatos, no Isabela. Eu votaria nele. É um cara novo aí diante do cenário do futebol, mas ele é um cara que já... Inclusive, ele participou da chapa lá com o Andrés, ele estava junto naquela renovação e transparência. Ele era dos corintianos obsessivos. Sim, eles... Me perseguiam de manhã, de tarde e de noite. Com razão. Mas... o tempo mostrou. O tempo mostrou quem tinha razão. Mas o Isabela é dissidente também daquele grupo que foi formado para derrubar o poder do tirano Alberto do Alibe. Eu acho que as ideias dele são muito boas, Benja. Eu acho que ele tem aí, talvez, aí um... Não, mas é fato, a gente não pode afirmar com 100% de certeza, a gente só vai saber de fato quando ele ter a oportunidade, quando ele tiver a oportunidade de se tornar o presidente do Corinthians, ele colocar em prática as ideias que ele tem. Mas de todos os que eu vi mais jovem agora, dos candidatos. Pois é o que eu falei. É o cara que eu, se tivesse direito a voto, eu cravaria nele. Qual é o perfil dele? O que ele faz qual é na a vida? plataforma dele? O Felipe Isabella, se eu não me engano, ele é advogado. É advogado. Mas o que ele propõe Não, pro se não Corinthians? me engano, não. Tão bom assim? Ele é uma das referências no meio jurídico na parte esportiva, inclusive. Sim, exatamente. Ele trabalhou como diretor jurídico do Corinthians. Eu acho que é importante... O Santoro também, né? Então, Também. mas o que ele propõe tão diferente assim? Não, é mais pela convicção, pelo diálogo que ele tem perante as câmeras. Ele defende o fim da relação com o Odebrecht, Corinthians e Odebrecht. Sim, um dos tópicos é esse. Mas eu acho que é legal quando a gente tem a possibilidade de conversar com todos os candidatos. Eu acho que o mais justo seria não eu falar a respeito do que ele vai propor, e sim ele participar do programa para poder explicar. Ele vai participar daqui a pouco. Então, pois é, eu acho que é legal. Ele está atrasado. Ô, Isabela, você está atrasado. Eu acho que é legal ele poder se pronunciar para ele falar a respeito dessas situações aí. Mas eu acho, Benja, pelo feeling... Boris Albert. Que o candidato ainda, o favorito é o Andrés, cara. O favorito é o Andrés. Ô, Facica, você que mora no Tatuapé, você que tem a família toda no Tatuapé, teu tio, teu pai, todos os corintianos que eu sei, eles vão em jogos, tudo. Você votaria em quem? Se eu fosse associado do Corinthians, eu votaria no Andrés. Aí eu não sou contra o Isabela, acho que é um cara novo. Em relação ao Paulo Garcia e ao Romeu Tuma Júnior, as ideias não me convenceram, então não votaria por isso. Nada contra a figura dos dois, também no Roque não. Votaria no Andrés por isso. Porque foi uma pessoa que, no período em que eu trabalhei no Corinthians, né, como setorista, jornalista, e como esporádico frequentador, né, do clube, vi mudanças significativas. Agora, da mesma forma que o Andrés tem muitas coisas legais feitas no comando do Corinthians, ele tem uma grande parcela no pior negócio da história do clube, que é o estádio. Eu estou vendo uma matéria agora, não é de agora, é do final do ano. Diz aqui uma matéria do UOL. Lista de eleição do Corinthians tem quase 1.000 sócios com mais de 100 anos. É isso? Uhum. A do Vasco também tinha, gente do século retrasado. O que foi, Flavio, que você está rindo? Não, eu acho engraçado porque a gente acaba revestindo essa eleição de uma seriedade que ela não tem, né? Qual eleição olha de clube aqui, tem são seriedade? olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu não tô louco, não. Não tô errado, não. Não, Tô lendo essa tô matéria, dizendo não. Em relação ao... Aqui, ó. O número... Aqui, ó, Sormani. Tô lendo aqui no UOL. Tá na matéria do UOL. Os 8.280 sócios remidos do clube, remido é aquele que não paga mensalidade, né? Sejam porque já quitaram cotas em anos anteriores, seja porque receberam o título de dirigentes por algum motivo, são diferentes dos 3.512 patrimoniais que podem participar da eleição. Nossa, 11 mil. Esses pagam mensalidades e precisam... Ah, não, é para participar do pleito, desculpa, é para ser candidato. É para ser candidato. Ter direito não para a ser ser... candidato. Não, desculpa, eu li errado. Eu vou tentar averiguar aqui Então a você, por informação enquanto, tá louco. de quantos sócios hoje votam no Corinthians. Agora, eu recebi uma informação que o Andrés está dizendo que vai fechar o acesso da imprensa no CT do Corinthians. Só vai entrar uma vez por mês a imprensa, segundo ele, no CT. Escola Petralha. E vai ser tudo via TV oficial do clube. Procede isso? Escola Mauro César Se Petralha. Repita. Segundo eu estou recebendo aqui uma informação agora, o Andrés vai fechar o CT do Corinthians para a imprensa.
a imprensa só vai entrar uma vez por mês no CT. E Por mês ou por semana? Por mês. E toda a informação que vier do Corinthians é via canal oficial do clube. No Aqui com o Benji, ele reclamou, ele não falou que ia fazer isso, ele reclamou muito que hoje, por causa de blogs, de não sei o quê, que tem não sei quantos mil caras lá dentro de treino. Então aí é um erro, vamos lá. Aí é o seguinte, aí é um erro da diretoria de comunicação cobertura do de Corinthians. jogos, normal. Então só para treino. Mas, peraí. Aí é um erro. Eu tive no Barcelona, eu fui no CT do Barcelona, você sabe como é que funciona lá? Eu sei. A imprensa entra, não são, são poucas pessoas, Sim. a imprensa entra, eles têm 20 minutos para fazer o que precisa fazer, dá 20 minutos, todo mundo sai e aí os caras começam mesmo o treino deles. Sim, mas isso é praxe já aqui, isso é praxe aqui. Isso também, o São Paulo está sendo assim, o Vasco faz isso, todo mundo. O problema não é esse. Eu acho que é o seguinte, se tem pessoas, vamos lá, se tem pessoas na imprensa com credenciais duvidosas, o que eu duvido, evidentemente, até porque a entidade que pelo menos rege o jornalismo em São Paulo... Não é verdade isso. Não é verdade. Tem muita gente que tem credencial da CESP que não é jornalista. Não, tudo bem. Você sabe disso? Sei. Só tô falando por aquilo que eu convivo assim. Eu cansei, na época que eu trabalhava, que eu era repórter, que eu ia para campo, eu cansei de sentar na tribuna de imprensa e do meu lado tinha gente que era torcedor. Não, tem que gente tinha, que era associado da CESP e entrava e sentava no lugar do jornalista. Porque você podia entrar antes daquela história de que Olha hoje você tem. Agora só a produção me avisa que na final da Libertadores, Corinthians e Boca, o Luan Santana, o cantor, estava com credencial. Mas qual que era a credencial do Corinthians? Credencial... De imprensa? De jornalista. De jornalista? Bom. Beleza. Então, Luan Santana é cantor. Então vamos lá. Não, então tá bom. Então vamos refazer o comentário aqui. Desculpa, só para ilustrar. Como é que funciona a NBA, que eu sei, porque eu já cobri vários jogos lá. O fato de você ser jornalista não te dá acesso ao ginásio para você trabalhar. Você precisa estar credenciado para o evento. Então, por exemplo, quem vai cobrir os jogos do Miami Heat pelo Miami Herald. Hoje está sendo assim com os jogos do Corinthians. Exato, isso tem que ser para o jogo. Mas no Rio também está sendo assim. Então, perfeito. Libertadores assim. Exato. Você pode pegar uma credencial para toda a temporada ou credencial para jogos específicos. Sim. O que dá e acabar com esse negócio. Entrou com o credencial da CESP. Não pode. Não. Entrou com a credencial da CESP. Mas nós estamos falando de jogo. Não estamos falando de jogo. Mas é isso que eu queria chegar. Vamos falar da história do... Eu queria chegar no treino. Isso. Então, é necessário fazer o seguinte: um recredenciamento ou então um replanejamento daqueles que vão cobrir diariamente o Corinthians. Não é isso que está em discussão, não é isso. Não. Isso aí é uma outra questão. Calma aí, Flavinho, peraí. Justamente, calma, Flavinho, deixa eu só terminar que você vai entender o que eu quero dizer. Discutir o credenciamento. Não é, mas justamente por isso. Se tem muito frequentador no treino, que segundo o Andrés, são pessoas que não têm a capacidade diária de produzir notícias com credibilidade, é necessário, então, refazer um credenciamento, um replanejamento das pessoas que vão cobrir diariamente o clube e, a partir disso, você trabalhar em cima de um mínimo de organização. Se esse é o pensamento do Andrés, ele não tem capacidade técnica de avaliar quem tem, ele dizer quem pode produzir ou não. O que eu vejo nessa informação que o Sormani traz eu quero canalizar, só sai por aqui a informação. Exatamente. Absorvam daqui, bebam nessa fonte. Claro, isso não é que ele está preocupado porque tem muita gente, não tem cafezinho para todo mundo. Ele quer uma informação única. Não é isso. É isso que ele quer. Ele quer exatamente. Concordo. Transformar qualquer divulgação de informações... Mas o Benji acabou de falar. O Benji acabou de falar que ele falou em muita gente. Não, isso está usando uma justificativa. Não, tudo bem. Mas eu vou em cima da justificativa dele. Isso está acontecendo. Eu vou em cima da justificativa dele. Isso está acontecendo... Oi? Ele tá certo. Eu vou em cima da justificativa dele. Eu tô falando o que ele falou aqui no Aqui com o Benji. O que ele falou? Ele falou que vai fechar? Não, eu acabei de falar, eu acabei de falar. Ele não falou na entrevista que ele ia fechar. Nós estamos discutindo a informação do Sormani. Ele reclamou. Ele falou o seguinte, hoje em dia de treino, vai gente porque tem blog disso, não sei daqui, daquilo. Precisa analisar os veículos. Isso é uma reclamação do André Sanches. Ele está reclamando da geração de empregos. Isso é uma reclamação do André Sanches, que inclusive não tem cargo. Que bom, né? Que bom que a gente tem um blog. Ele reclama de algo que, inclusive, ele não tem cargo no Corinthians, ele também não tem nada que reclamar disso. Desculpe, o André Sanches. Agora, nós estamos falando de uma plataforma oficial de projeto de governo. Ó.
você não. Ele tentou recolher a mão, ele recolheu. Olha, você não. Fez assim, ó, Horácio. Projeto voltou. de governo do seu André Sanches, que é transformar a TV Corinthians no único canal de difusão de informações do clube. Eu acho isso um horror. Isso já está acontecendo em outros clubes, eu acho isso um horror, eu acho isso antidemocrático, acho isso eu estou perfeitamente de acordo com você. Arbitrário. Daqui a pouco vai querer cobrar Sabe direito por quê? de rádio, Porque transmissão. quando ganha um campeonato, isso não é Corinthians não, mas quando ganha um campeonato, aí abre as portas do CT para tudo que é jogador da entrevista, para tudo que é jogador participar de programa na hora do almoço. Uma pergunta, Flavinho. Ele deu entrevista para os blogs? É querer controlar a informação que sai de dentro. Ele deu entrevista para os blogs agora, o Andrés? Eu não estou querendo condenar ninguém. Eu não estou querendo condenar. Eu não estou querendo condenar o emprego de ninguém. Eu só quero ser justo aqui para fazer uma correção. O Facincani falou, pô, o Isabela ia entrar no ar e está atrasado. O Isabela não está atrasado, foi um problema nosso. Não falei. Então o Facincani foi mal nisso. Não falei coisa nenhuma. O Isabela está lá pronto. O Isabela está lá pronto. Não foi ele, não foi ele. E ele já daqui a pouco entra no ar. E eu tô certo, viu, Facincani? Não errei, não. São 4 mil sócios com direito a voto. Muito pouco. Não, mas eu também falei sobre ele 4 mil. Não, eu falei. Não, eu falei. Não. Foi você. Fui eu, obrigado, mano. Bom, enfim. Só pra deixar bem claro uma outra questão. É que você tirou o crédito do cara. É o seguinte, é lógico que nós, como jornalistas, sempre vamos tentar entender os dois lados da situação, seja o lado do Corinthians e seja o próprio lado da imprensa. Mas que em alguns momentos, em clubes, tem também pessoas que não têm preparo ou até registro legal para trabalhar nesses blogs, tem. Isso não é fato, eu já presenciei. Então, por isso que eu falei que é preciso fazer um recadastramento dos profissionais que vão cobrir os clubes, a análise dessas empresas, quem são as pessoas, para que não haja, justamente, membros infiltrados ali que possam ser nocivos ao clube. Porque tem, por exemplo, porque os setoristas, quando trabalham, né, juntos, todo mundo respeita o próprio espaço do outro e até as próprias regras internas do clube. Eu posso falar do Corinthians e do Palmeiras, que foram os lugares em que eu trabalhei com mais frequência, né? Em frequência anual, inclusive. Tem uma ordem, não pode passar daqui porque o treino vai ser lá, não filma aqui. Ok, todo mundo respeita. Mas tem gente, eu já vi, de lugares que vão pela